Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, que é a quinta fase, e vem comigo verificar o que foi organizado para estarmos aí estudando. A nossa aula de número 69 tem como objeto de conhecimento classificação dos triângulos, semelhança de triângulos com detalhamento em conceito e classificação dos triângulos e semelhança de triângulos. Como você viu aí, pôde acompanhar a leitura, não é? Vamos estar falando sobre triângulos aqui, aprofundando um pouco mais o estudo sobre eles, e o conselho que eu lhe dou é: organize logo o seu material para fazer todas as anotações, tudo bem? Ligue aí o seu botão máximo de atenção e vem comigo então para a nossa aula. Bem, vamos começar a nossa aula exatamente aqui, não é? Nessa ponte, como você está visualizando aí, você pode perguntar: aula de matemática iniciando em uma ponte? Sim, tudo foi muito pensado aí, tudo muito proposital, e se você olhar para cima, para os lados, o que é que você vai ver? Qual é o polígono que você identifica aí de cara que está bem, não é, destacado? O triângulo, isso mesmo, o nosso objeto de estudo aqui na aula. O triângulo ele é usado em construções, como você vê aqui na ponte, porque ele garante ali a sustentação, porque ele não possui uma deformidade tão fácil. Então aí nas construções você vai perceber, até mesmo lá na sua casa, você pode perceber que a estrutura do telhado, não é? É triângulo. Por quê? Porque a sustentação dele é melhor. Então isso nos prova que os triângulos eles não estão presentes ali somente nos livros de matemática. São polígonos que compõem ali o nosso dia a dia, não é? Em várias áreas, conforme nós vamos ver agora as suas aplicações. A primeira aplicação que você visualiza aí é na engenharia e na arquitetura. A engenharia, eu acabei de dar o exemplo para vocês aí. Começamos, não é? A nossa aula aí na ponte, acabei de exemplificar o telhado, não é, ali a sustentação, como alguns pedreiros chamam aí de tesoura do telhado, que segura ali o peso da telha, o peso que vai ser colocado sobre ele. E na arquitetura, o que é que a gente percebe? A questão aí da beleza, não é, dar uma forma ali mais bonita, então, a obra. Inclusive, nós temos aí a imagem da ponte, não é, uma ponte localizada no Amazonas, onde os fios ali de sustentação têm um formato, ó, formam ali o triângulo, tudo bem? Mas avançando, agora nós vamos analisar aí a fachada de um teatro, Teatro da Paz, ali no Pará, e nós podemos perceber que aí na frente dele, lá em cima, qual é o polígono que está se apresentando ali na parte do design, né? E que não deixa de ser um algo artístico, o triângulo. Mas ele não fica ali restrito somente à parte da engenharia e à parte ali de construções de designer, não. Ele vai mais além quando ele quer nos chamar a atenção para algo, como é a próxima aplicação no caso do trânsito. Está dirigindo, o carro deu um problema ali na pista, você vai parar, você vai ligar o seu alerta e você vai fazer a sinalização com quem? Com o triângulo. Justamente ali para avisar o condutor que vem atrás que ele precisa ter atenção que o seu veículo vai estar ali parado. E a próxima aplicação aí, não é que nós vemos dos triângulos, como nós vimos que ele já foi aí, né, amplamente usado no dia a dia, nós chegamos então na matemática, ali na geometria, e nós sabemos que é a parte ali, não é, da matemática onde nós vamos fazer o estudo detalhado, aprofundar ali o estudo dos triângulos. Então, como você pode acompanhar a leitura, os triângulos têm uma enorme importância na matemática e geometria, sendo estudados em detalhes como, né, em áreas como trigonometria, geometria analítica, geometria euclidiana, e justamente por isso, por a matemática ter uma área ali, não é, que se destaca por fazer o estudo detalhado dos triângulos, é que nós vamos usar justamente essa área para aprofundar aqui todo o conhecimento que nós já temos sobre ele, tudo bem? Mas aí, depois de todas essas aplicações, não é, de visualizar o triângulo aí em várias situações, você pode estar se perguntando: mas o que é mesmo um triângulo? Ah, vai ser aquela figura que tem 3 lados iguais? Não, a gente precisa ali retomar com calma a definição de triângulo. Então, lembre que triângulo é um polígono, certo? Que vai ter 3 lados. Esses 3 lados, eles podem ser do mesmo tamanho ou não.
E o triângulo apresenta, além dos 3 lados, 3 vértices, que é aquela pontinha onde eu costumo dizer que nós podemos espetar o dedo, e também apresenta ali 3 ângulos internos, tudo bem? Mas o triângulo, como vocês aí, como eu fiz o questionamento, né, sendo vocês, vai sempre apresentar ali, irão sempre apresentar os 3 lados de medidas iguais? Não. Os triângulos, eles se classificam quanto à medida dos ângulos e à medida dos lados. A medida dos ângulos, o triângulo pode ser triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Quanto à medida dos lados, ele pode ser isósceles, equilátero e escaleno, não é? E algo muito comum que se pensa quando se vê triângulos é, os triângulos são todos iguais, são todos semelhantes entre si. Também não é por aí. Existem critérios para que triângulos sejam semelhantes entre si. Então, de olho na tela, vamos lá conhecer um pouco mais aí sobre semelhança de triângulos. E como você acompanha a leitura aí, a semelhança de triângulos é uma propriedade geométrica importante que descreve a relação entre 2 ou mais triângulos que têm ângulos congruentes e lados proporcionais, tudo bem? Então, começa logo aqui, a se familiarizar com ângulos congruentes e lados proporcionais. Para que triângulos sejam semelhantes, existem aí 2 regrinhas, né? 2 condições que precisam ser satisfeitas. Então, acompanhando a leitura aí, condição de semelhança de triângulos. 2 triângulos são semelhantes quando tem, primeiro, ângulos respectivamente congruentes. E embora entender aqui esta parte, observe aqui que há 2 triângulos, não é, já postos aí, e tem o triângulo maior, o triângulo menor. No triângulo maior, que eu vou denominar de A, B e C, perceba que os 3 ângulos internos dele estão sinalizados, certo? E este triângulo aqui eu vou chamar de D, E e F. Agora vamos pensar juntos aqui. Este ângulo tem a medida de um risco, vamos dizer assim, esse aqui de 2. Lá no triângulo menor, o que é que nós observamos? Que o ângulo que ocupa ali, a mesma posição funcionalmente falando, eles também possuem a mesma medida. Um risco, 2 riscos, 2 riscos, tudo bem? Então, aí eles já são respectivamente congruentes. Embora pensar sobre agora este terceiro ângulo aqui nos 2 triângulos, que tem medida de 3 riscos, será que eles também vão ter medidas iguais? Para chegarmos a essa conclusão aí, a gente precisa retomar aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo. Quando eu somo os 3 ângulos internos de um triângulo, eu chego em 180. Tranquilo? Então, se este ângulo aqui é igual ao o ângulo A é igual ao ângulo D, e o ângulo B é igual ao ângulo E, você há de concordar comigo que o que falta para se chegar em 180 graus, tanto no triângulo maior quanto no triângulo menor, é a mesma quantidade, porque os 2 ângulos já são iguais. Então, a mesma quantidade tem que ser, não é, posta aqui e aqui, para que seja alcançado ali o valor de 180 graus nos 2 triângulos. Então, isto aí já comprova, já deixa aí bem claro para a gente que 2 triângulos são semelhantes e os ângulos, respectivamente, aí têm que ser congruentes. E nós acabamos de ver que sim, são congruentes. Tudo bem? O segundo critério diz o seguinte: os lados correspondentes devem ser proporcionais. Então, vamos com calma aí. Lados correspondentes. Quem é que nós vamos usar aí para fazer essa localização e entender o que é que são lados correspondentes? Serão os ângulos sinalizados. Aqui, entre o ângulo de um risco e 2 riscos, eu vou chamar de A, no triângulo maior. No triângulo menor, ali o lado que compreende entre o ângulo de um risco e 2 riscos, eu vou chamar de X. Tranquilo?
O lado aqui que está compreendido entre o ângulo de 2 riscos e 3 riscos, eu vou chamar de B. Lá no outro, eu vou chamar de Y. Perceba que este lado aqui que mora ali entre o ângulo de 1 risco e 3 riscos, eu chamei de C. E no outro, eu chamei de Z. Perceba que os lados estão lá em triângulos diferentes. São lados diferentes, mas eles estão olhando sempre para o mesmo ângulo. Como assim, professora? O ângulo A, ele olha para qual ângulo? Ele olha para o ângulo de 3 riscos. Quem no outro triângulo, no triângulo menor, vai olhar para o ângulo de 3 riscos? É o X. Então, aqui nós já temos que o A é correspondente ao X. Tudo bem? O C, ele olha para o ângulo de 2 riscos. Quem é que olha para o ângulo de 2 riscos lá no outro triângulo? É o Z. Então, o C é correspondente ao Z. Então, agora fica fácil aí concluir o B. Qual é o lado correspondente ao B? É o Y. Então, o que é que você tem que saber? Todas as vezes que nós tivermos ali triângulos semelhantes, os lados correspondentes serão proporcionais. Como assim, professora? Eles formarão uma proporção ali, não é? Os lados correspondentes formarão uma proporção. Trazendo isso aí escrito para você, para ficar mais fácil, ó, o A é correspondente ao lado X, o B é correspondente ao lado Y e o C é correspondente ao lado Z. Pronto. Aí estão, não é, representados os lados correspondentes e foi semelhança de triângulo, foi triângulos semelhantes, nós já sabemos que eles serão proporcionais, ou seja, essas razões aqui serão iguais entre si. Mas aí eu tenho que chamar a atenção dos senhores, fazer essa observação no seguinte: se você vai começar ali a observar, a relacionar do triângulo maior para o triângulo menor, mantenha essa ordem até o final, ok? Você percebe que os lados ali que vieram em cima no numerador, todos pertencem ao triângulo maior. Não comece triângulo maior, depois passa para o triângulo menor, fazendo ali toda uma salada. Não. Mantenha a ordem. Se você vai começar do triângulo maior, o numerador ali, não é? Na sua proporção montada, tem que ser tudo referente ao triângulo maior. Ou vice-versa. Se você vai começar pelo menor, essa ordem tem que ser mantida, tudo bem? Mas para ficar mais claro isso aí para você poder fixar melhor, vamos compreender bem aqui. Nós vamos ter então agora 2 triângulos, tudo bem? O triângulo que nós vamos denominar de A, B, C, e o outro triângulo aí que nós vamos denominar de A', B' e C'. O que diz aqui? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Sabe o que é que isso significa? Que os ângulos aí correspondentes, não é, respectivamente, são o quê? Congruentes. São aqueles ângulos que, se você for sobrepor um triângulo ao outro, você vai ver ali que os ângulos serão iguais, os ângulos internos. Então, já que eles são semelhantes, nós podemos ali afirmar tranquilamente que o ângulo A vai ser congruente, mesma medida, ao ângulo A', que o ângulo B vai ter a mesma medida, vai ser congruente, é côngruo ao ângulo B', e que o ângulo C ali, congruente, vai ter a mesma medida do ângulo C'. Foi a primeira, não é a condição que nós vimos ali para semelhança. Os triângulos são semelhantes, então os lados correspondentes são o quê? Proporcionais. Mas quais são os lados correspondentes, professora? Vamos lá então. Lembra? Lados correspondentes vão olhar para o mesmo ângulo. Então, aqui, o lado AB, você observa que o lado AB, ele olha para qual ângulo? Ele olha para o ângulo de 3 riscos. Quem é que olha para o ângulo de 3 riscos lá no outro triângulo? O lado A', B'. Então, o lado AB está para o lado A', B'.
E você observa aí que o lado BC, ele olha para o ângulo de um risco. Quem olha para o ângulo de um risco lá no outro triângulo, não é que é semelhante a ele? É aí o lado B', C'. Então, o lado BC é o que aí está para o lado B', C'. E para finalizar aí, nós vemos que o lado AC, ele olha para o ângulo de dois riscos. E lá no outro triângulo, o AC olha para o ângulo de dois riscos. Então, nós podemos dizer aí seguramente que o lado AC está para o lado A', C'. E o que eu acabei de dizer para vocês, que se nós temos triângulos semelhantes, os lados correspondentes aí sempre irão definir uma proporção direta aí entre os lados, ok? Então, os lados aí, ó, fazendo a razão entre os lados correspondentes, serão iguais, por isso que nós dizemos que forma ali uma proporção, ok? E esta proporção chamada ali vai dar origem a algo que nós chamamos de razão de semelhança. Para você não esquecer aí que vai formar razão de semelhança. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá conhecer uma propriedade agora que vai resultar dessa semelhança. Se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados homólogos do outro. Professora, apareceu aqui a palavra homólogo, já não entendi mais nada, já ficou difícil. Não, você lembra que nós falamos em lados correspondentes? Pois é a mesma coisa, tudo bem? Então, você já sabe que se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados homólogos, aos lados correspondentes do outro. Tranquilo? Aí eu trouxe aqui para você, não é? Mais uma figurinha, mais um exemplo aí para você conseguir visualizar tudo aquilo que nós falamos até então. Nós temos aqui o triângulo ACB e o triângulo A', C', B'. E pela propriedade que nós já conhecemos, que triângulos semelhantes, lados homólogos são o quê? Proporcionais. O que significa que o lado A', C' vai estar para o correspondente dele, que é o AC. Que o A', B', que nós vemos aqui, vai estar para o correspondente dele, que é o AB. E o mesmo pensamento aqui para o B', C'. Vai estar para o correspondente, vai haver ali uma relação, não é? Entre esses dois lados aí, que no caso é o BC. Tudo bem? É muita igualdade. Nesse momento, assim, você fica meio confuso por não saber visualizar, por não conseguir ainda visualizar com números. Mas logo, logo a gente vai estar aí aplicando exemplos e você vai ver que esta proporção formada aqui, ela é vital no estudo de triângulos semelhantes. O que você não deve, o que você não pode esquecer, tá? Que os lados correspondentes, os lados homólogos, os lados que olham para o mesmo ângulo aí nos dois triângulos envolvidos nessa condição de semelhança, eles são ali proporcionais, tudo bem? Não esqueça disso. Então, agora, conhecendo aí o teorema fundamental da semelhança de triângulos, que é muito cobrado quando se está resolvendo aí questão de semelhança, quando você se submete a uma prova onde cai a semelhança de triângulos, sempre tem alguma questão que vem explorando, tudo bem? E até mesmo quando for realizar vestibular, corre o risco de haver aí alguma questão que você precise fazer a aplicação desse teorema. E se para se fazer a aplicação de um teorema na matemática, nós temos que entender como é que ele funciona. Então, nos diz o seguinte, que toda reta paralela a um lado de um triângulo e que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Muita coisa? Tá, mas bora destacar aqui as principais palavras. Toda reta paralela a quem? Ao lado de um triângulo. Tudo bem? E essa reta paralela, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que encontrar os outros dois lados em quantos pontos? Em pontos distintos, pontos diferentes. E vai determinar com esses lados o quê? Vai determinar qualquer triângulo? Não. Vai determinar ali um triângulo semelhante ao primeiro, não é? Ao triângulo ali que foi cortado pela reta
paralela. Mas bora visualizar isso agora em forma de desenho aí para ficar melhor. Temos aí o triângulo ABC inicialmente, com os ângulos internos aí sinalizados, e nós vamos ter a reta R paralela ao lado BC. Todas as vezes que você agora se deparar com este símbolo, você já lê aí automaticamente paralela. Reta R paralela ao lado BC, e é o que nós visualizamos bem aqui, ó. A reta R é paralela ao lado BC, tudo bem? O que é que dizia lá o teorema? Que cortou, o triângulo formado é semelhante ao primeiro. Então, este triângulo menor, que é o triângulo ADE, ele vai ser semelhante ao triângulo maior que nós tínhamos aqui, que é o triângulo ABC. Então, entenda, o ABC estava lá bonitinho, a reta R veio, não é? Paralela ao lado BC, cortou, interceptou aqui, ó, o triângulo em dois pontos diferentes, dois pontos distintos, e ali na parte superior surgiu um novo triângulo. Este novo triângulo é semelhante ao triângulo original. O que isto quer dizer? Que os ângulos internos dele terão também as mesmas medidas dos ângulos internos lá do triângulo original, tudo bem? O ângulo a gente percebe aí que vai pertencer aos dois triângulos, não é? O ângulo D vai ter a mesma medida que o ângulo B e o ângulo E vai ter a mesma medida do ângulo C. E foi justamente, ó, a anotação feita aqui. Tudo bem? O ângulo A é comum, então os valores ali automaticamente são iguais, mas o ângulo B e D passam a ter a mesma medida e o ângulo C e E também ali passam a ter a mesma medida. Tudo bem? Vamos dar uma relembrada em algumas aulas que você já deve ter visto. Deixa eu colocar aqui de novo o triângulo para você. Você tem os dois triângulos aqui, ângulo de 2 riscos, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 2 riscos, justamente aqui. Esses dois ângulos aí, eles vão ter a mesma medida, não só pela questão aí da semelhança, mas eles têm a mesma medida por uma outra situação. Você observou que eles estão ali de um de frente para o outro, eles estão opostos, mas eles estão opostos por quem? Pelo vértice. E não esqueça, ângulos opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Então, tranquilamente, esses dois ângulos aí são ângulos iguais, tudo bem? Mas vamos então ver o que é que a questão quer. São triângulos semelhantes e a questão quer que se descubra o valor do x e do y. Como, professora? Como tem um ângulo de 90 graus aí, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras? Não. Preste atenção que nós estamos estudando semelhança de triângulo. Então, é semelhança de triângulo que nós vamos trabalhar. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer? Primeiramente, identifique aí os lados que são correspondentes. Vamos começar pelo x. O x, neste primeiro triângulo aqui, ele se localiza entre quais ângulos? Entre o ângulo de 90 e o ângulo de um risco. Lá no outro triângulo, quem é que se localiza entre o ângulo de 90 e o ângulo de um risco? Ó, ângulo de 90 e o ângulo de um risco, quem é? 8. Então, o x aqui vai estar para o 8. Não é? Nós estamos aí vendo os lados correspondentes. Tranquilo. Quem é que se localiza entre o ângulo de 90 e o ângulo de 2 riscos aqui neste primeiro triângulo? É o 9. Já lá no outro triângulo, quem é que se localiza entre o ângulo de 90 e o ângulo de 2 riscos? É o 6. Aí, chegando agora aqui, não é? Qual é o lado, qual é o número que vai estar de frente para o ângulo de 90 graus aqui neste primeiro triângulo? É o 15. E neste segundo triângulo é o y. Pronto. Nós escrevemos aí os lados correspondentes. E o que é que nós sabemos? Uma das condições para que triângulos sejam semelhantes entre si é que os lados correspondentes sejam proporcionais. Ou seja, essas razões aí terão o mesmo valor, terão valores iguais. Tranquilo agora. Nós queremos achar o valor do x e o valor do y, só que você olha e aqui é meio que impossível porque você não sabe o valor do x. E aqui você não sabe o valor do y.
Você vai resolver os 3 de uma vez? Não. Nós vamos caminhando aí mansamente, com bastante calma, 2 a 2. Então, para descobrir primeiramente o valor do x, o que é que você vai fazer? Você já sabe que os lados correspondentes são proporcionais, que as razões aí, ó, são iguais. Lembra da razão de semelhança? Pois é. Então, usando esta igualdade, nós vamos resolver aí, não é para achar o valor do x. Então, nós vamos ficar com, resolvendo a proporção, pela propriedade fundamental das proporções, 6x é igual a 8 vezes 9. Não esqueça que 6x é 6 vezes x. 6x vai ser igual aí a 72. E que o x vai ser 72 dividido para 6, onde o valor do x vai ser 12. Pronto. Descobrimos aí já o valor do x, usando ali só mesmo o conhecimento de proporção, da condição para ser semelhante, ok? Passando agora para o outro valor desconhecido, quem é? É o y. Quem nós vamos usar para resolver? Nós vamos usar esta proporção aqui, não é? Tendo sempre em mente ali que lados correspondentes são proporcionais. Se lados correspondentes são proporcionais, então nós temos aqui a igualdade entre essas duas razões. Resolvendo aí pela propriedade fundamental das proporções, 9y vai ser igual a 90. O y vai ser 90 dividido para 9, que o nosso y vai ter valor 10. Aquilo que eu disse para você, não é? Primeiro momento, só porque é triângulo retângulo, já quer ir na pressa resolver teu pitch. Não, use semelhança. Obedeça o enunciado aí da questão que está sendo pedido. Usando semelhança de triângulos, acha o valor do x e y. O que é que você não deve esquecer? Se é semelhante, os ângulos internos são iguais e os lados homólogos, os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, vão formar aqui esta proporção, esta igualdade. Avançando aí para mais um exemplo, pronto, ficou fácil. Os triângulos aí estão numa posição que você visualiza rapidinho quais são os lados correspondentes. Já percebemos aí que os 3 ângulos internos são iguais. Agora nós vamos trabalhar aí com a segunda condição de semelhança de triângulo, que são lados correspondentes proporcionais, para também descobrirmos aí o valor do x e do y. Então, 18 é correspondente a quem? Me diga lá, exatamente isso. Correspondente a y, porque ele está ali, ó, localizado entre os mesmos ângulos. O 12 é correspondente a quem? Ao 9. E o x é correspondente ao 18. Não esqueça, mantenha a ordem que você vai iniciar. Aqui nós iniciamos deste triângulo para o outro. Então, todos ali que virão no numerador serão todos ali do primeiro triângulo, tudo bem? Fizemos aí, não é, os lados correspondentes, nós sabemos que eles são proporcionais e nós queremos saber quem aí, o valor do y e do x. Então, novamente, nós vamos retomar lá a segunda regra. São iguais, então nós vamos usar esta igualdade para achar o valor do y. Aí você pode estar me perguntando o seguinte, professora, por que eu vou pegar esta razão aqui do meio e não a da ponta para achar o valor do y? Perceba que se eu pegar a razão da ponta, eu vou ficar com 2 valores desconhecidos. E aí, não tem lógica se eu quero descobrir o valor de um deles, tudo bem? Então, começando a resolução aqui, nós vamos ter o seguinte, não é? 18 vai estar 12, usando a proporção 12 vezes y, igual a 18, multiplicado por 9. 12y vai ser igual a 162, que o y é 162 dividido para 12, que o valor do y aí vai ser 13,5. Pronto. O mesmo raciocínio eu vou usar ali para achar o valor do x. Então, para achar o valor do x, agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 12 é igual a... Pronto. Aplicando proporção, 9x é igual a 12 vezes 18.
9x é igual a 216, que o x vai ser igual a 24. Pronto. Aí está, queridos. Usando ali só o conhecimento das duas condições para que dois triângulos ou mais sejam semelhantes, nós conseguimos aí determinar lados desconhecidos, de medidas desconhecidas. Mas é aquilo que eu sempre digo a vocês. Pratiquem, não é? Peguem mais exercícios, vão praticando, para que você adquira, desenvolva aí a habilidade de olhar, já localizar ali os lados correspondentes, pegar ali, não é, a propriedade entre os lados correspondentes, ó, e resolver a questão aí com maior segurança. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.